Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Os textos bíblicos desse nosso culto nos conduzem a uma reflexão bastante clara, um contraste entre as trevas e a luz, um contraste entre a cegueira e aqueles que verdadeiramente podem ver. Quando nós olhamos para a história da humanidade, nós vemos que esse contraste, desde a queda em pecado, sempre esteve na vida do ser humano. Vamos caminhar ao longo da história para chegarmos até aqui, até essa noite, até a nossa vida, a nossa história. Isso começa há milhares de anos atrás. Nós lemos recentemente o texto que fala a respeito da queda de pecado de Adão e Eva. Nós lemos há poucos cultos Gênesis 3. Em Gênesis 3, nós vemos que existia uma única lei. Deus disse: você pode comer as frutas de qualquer árvore do jardim, menos da árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. Não coma a fruta dessa árvore, pois no dia em que você a comer, certamente morrerá. Essa era a única lei que existia. Não comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E existia uma consequência muito clara: a morte. Mas aí, em Gênesis 3, nós vemos a tentação. E quando refletimos nesse texto, nós lembramos que a serpente, ela vem tentando não de uma forma a confrontar, mas de uma forma a seduzir, a trazer para si. Começa tentando descredibilizar Deus. Ela chega e pergunta: Eva, é verdade que você não pode comer nenhuma fruta desse jardim? Começa com uma pergunta. Existia uma intenção por detrás dela. E Eva responde corretamente: não, a gente pode comer de qualquer fruto, de qualquer árvore, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí, a tentação da serpente não é em algo assim absurdo, não é sendo completamente contra Deus num pensamento lógico, mas é descredibilizando Deus. A serpente diz mais ou menos assim: na verdade, Deus não quer que vocês comam desse fruto, porque vocês vão ficar igual a Ele. Essa é a tentação, ser igual a Deus. E, lembrando da história e conhecendo o que Deus nos diz, nos ensina, Eva vê que a fruta parecia boa para se comer, come, depois entrega a Adão, ambos caem em pecado. E aí eles estão diante da consequência, que era a morte. O texto nos mostra que antes disso, eles estavam nus e não tinham vergonha. E aí, quando eles comem do fruto, imediatamente eles têm consciência de como eles estavam. E eles sentem vergonha de estarem nus e eles se escondem. Aí Deus vai procurar: Adão, onde você está? Adão, como se Deus não soubesse daquilo que havia acontecido, diz: olha, na verdade era porque eu estava nu. E aí eu fiquei com vergonha e me escondi. E Deus questiona: como é que você sabe? Como é que você tem esse entendimento? Vocês lembram da resposta? Ele assumiu que estava errado? A mulher que tu me deste, ela me tentou e eu caí. E quando Deus vai falar com a mulher, ela assume o que ela fez? Foi a serpente. Foi a serpente que me fez comer desse fruto. Deus poderia muito bem, naquele momento, ter matado Adão e Eva ali mesmo. E eles seriam condenados pelo erro que eles cometeram, pela lei que eles infringiram. Seria justo. Mas o nosso Deus, além de justo, que de fato ele também é misericordioso. E nós lembramos do Salmo, lembramos de outras partes da Escritura que diz que a misericórdia de Deus dura para sempre. Que a bondade, que o amor de Deus vai de geração em geração. E esse Deus que é misericordioso,
ele não executa a sentença que é a morte naquele momento. Mas a consequência ainda está ali. A partir de então, o ser humano perde o acesso direto à árvore da vida. É afastado do jardim. Precisa lidar com dificuldade, com tristeza, com sofrimento e com a morte. Morte corporal e também a morte espiritual. Como consequência, então, a morte eterna. Mas Deus, em sua misericórdia, Ele não deixa Adão e Eva simplesmente soltos por aí. Diante de tantos perigos, diante do sofrimento, diante das dificuldades, Deus estende mais uma vez misericórdia. E aí nós lembramos de Gênesis 3,15, que nós conhecemos como o primeiro evangelho. O primeiro evangelho que a palavra nos traz. De que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Isso é evangelho, porque a partir daqui Deus já estava anunciando que Ele enviaria alguém para resolver o problema que Adão e Eva tinham iniciado, para eles e para sua descendência. Deus já estava dizendo que Ele enviaria um Salvador, alguém que viria para resolver de uma vez por todas o problema da morte. Nós conhecemos quem é esse alguém. Deus não desampara, não os deixa somente com palavras de um futuro salvador, de uma futura resolução dos problemas. Deus também os cobre. No versículo 21, em Gênesis 3, a palavra nos diz: o Senhor Deus fez roupas de peles de animais para Adão e a sua mulher se vestirem. Deus entrega a promessa da salvação e os encobre. Naquele momento, de pele de animal, para que eles pudessem então sobreviver onde quer que eles estivessem. Quando a gente conecta isso lá com o Novo Testamento, com quem Jesus é, com quem de maneira especial João anuncia que Jesus é, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lembramos lá de Gálatas, em que o apóstolo diz que somos revestidos de Cristo. Entendemos que aqui Deus está reforçando de uma maneira visível para Adão e Eva que a salvação viria sobre eles. E a partir daí, todo aquele que de fato creu naquilo que Deus prometeu foi salvo. Digo isso porque é claro que hoje nós cremos em Jesus, nós sabemos quem Jesus é. Mas até o momento em que Jesus veio ao mundo para realizar a sua obra, o povo foi salvo por crer nessa promessa. Nessa promessa que, de tempos em tempos, Deus renova. Quando Ele vai entregar a Abraão, a Isaac, a Jacó, quando Ele anuncia ao povo através de Moisés, de Josué, todos os outros profetas também, Deus vai renovando essa promessa e essa aliança. E aqueles que creem que Deus enviaria o Salvador foram salvos. Mas chega um momento da história em que a salvação não está mais na promessa, porque a promessa verdadeiramente se cumpre. Se cumpre na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas antes de falar de Jesus e de sua vinda, nós mais uma vez aqui temos a lembrança de como o povo de Israel era desobediente. A lembrança de como o povo de Deus, que viu tantas maravilhas e tão grandes coisas feitas pelo próprio Deus diante deles, mais uma vez se afasta de Deus. E Deus, é claro, que anuncia o problema nessa situação. Porque quando o povo se afasta de Deus, o povo também para de receber de Deus as suas bênçãos. Quando o povo se afasta de Deus, se afasta também dessa promessa, se afasta da salvação. E aí vem consequências. E às vezes a gente olha para o Antigo Testamento e pensa quase que são dois tipos completamente diferentes de Deus, em contraponto com o Novo Testamento. Porque no Novo Testamento a gente sempre está vendo graça, bondade e misericórdia, e no Antigo Testamento várias vezes nós vemos Deus castigando o povo. E há quem pense que são deuses diferentes, né? Claro que nós não cremos dessa forma, de maneira nenhuma. Mas durante
a caminhada do povo do Antigo Testamento. Deus permitia que coisas ruins acontecessem ao seu povo, para que eles compreendessem que eles estavam afastados e que precisavam retornar para o caminho do Senhor. Não é porque Deus queria simplesmente, ou porque Deus no Antigo Testamento era muito mais malvado ou algo do tipo, mas era o que o povo precisava passar naquele momento. O povo, conforme a história nos mostra, precisava sentir na pele, precisava sentir sendo subjugado por outro povo, para perceber o quanto estava distante de Deus. Não era porque Deus simplesmente queria castigá-los, mas é porque eles precisavam abrir os olhos. E aí Deus aqui, através do profeta, traz essa linguagem da cegueira, da surdez, de um povo que não enxergava o que Deus estava fazendo, que não ouvia aquilo que Deus estava ensinando, sempre se afastava. Israel foi chamado para ser povo escolhido, nação santa, foi chamado para ser servo do Senhor, mas sempre estava se afastando dos caminhos. A lei de Deus pesava sobre eles, mas ainda assim, Deus ainda deu tempo, Deus ainda trouxe oportunidades, Deus ainda deixava a mensagem de misericórdia. Nós lemos no versículo 21 do texto de Isaías 42, o Senhor é o Deus que salva o seu povo. No versículo 18 está dizendo, escute, olhe bem, tempo de misericórdia, tempo de arrependimento, tempo de voltar para os caminhos do Senhor. Nosso Deus é maravilhoso. Nosso Deus, a misericórdia que Ele entrega na humanidade vai muito, mas muito além daquilo que a gente merece. A gente até tem um pensamento que não necessariamente é cristão, mas que é popular, e acredito que todos já tenham ouvido em algum momento da sua vida. Algo do tipo assim, como que as pessoas ruins, as pessoas más, parecem que vivem mais do que as pessoas boas. E num primeiro momento a gente fica até meio incomodado com isso, né? A gente fica triste quando perde as pessoas que ama, e aí vê essa situação e fica meio incomodado. Mas da perspectiva cristã, isso é a misericórdia de Deus. Porque nós que cremos no nome de Jesus, se nós partirmos nessa noite, dormindo, no retorno para casa, se assim for da vontade de Deus, nós estaremos com Deus no céu. E aí acabou esse mundo de sofrimento, de tristeza, de dor. Mas aqueles que não creem, quando chegar o momento de partirem, não estando na fé, não tem mais tempo para isso. Não vão estar com Deus no céu. E aí eu me recordo das palavras do apóstolo Paulo. Viver é Cristo, morrer é lucro. E de fato, se já estivéssemos na glória de Deus, com certeza tudo estaria melhor. Mas Paulo continua dizendo, mas eu quero estar aqui por amor a vocês, ele falando às igrejas. E aí, trazendo isso para a minha vida, e aí convido cada um a fazer isso também, é claro que estar com Deus hoje, amanhã, seria maravilhoso, incomparavelmente melhor do que o que nós vivemos neste mundo. Mas enquanto estamos aqui, quantas pessoas que nós amamos e nós ainda podemos alcançar com a graça de Deus? Ou de repente alguém aqui tem toda a sua família e todos os seus amigos, todas as pessoas que ama, vivendo na fé em Cristo. Eu não tenho. E aí eu lembro as palavras do pastor Mário Fukui, né? Muitos conheceram aqui no congresso em Aracaju, ele é pastor da Hora Luterana também, bastante conhecido. E aí ele dizia, né, dando testemunho sobre a conversão do avô dele, que nesse espírito que nós temos de cristãos, de dizer, vem Senhor Jesus, né, clamando para que Deus venha ao teu reino, ele dizia que, ao dizer isso, ele dizia, mas sem muita vontade, assim, sabe? Porque ele ainda tinha um avô que não estava na fé. Ele de família oriental, então esse avô, em religiões orientais também, não cria em Jesus. E aí ele orava isso, confessava isso, mas quase que pedindo ao mesmo tempo, mas espera mais um pouquinho, né? Eu confesso que esse também é o meu sentimento.
particularmente falando, porque não são todas as pessoas da minha família que estão na fé em Cristo. Então, com certeza, por um lado, eu gostaria que Jesus voltasse ainda hoje. Gostaria que Jesus me levasse em seus braços o quanto antes. Com certeza é muito melhor. Mas eu também, pelo outro lado, quero permanecer aqui, porque acho e acredito e oro para que, através de mim, ou de qualquer outra pessoa que possa estar no caminho dessas pessoas que eu amo e que não estão na fé, que elas sejam convertidas. E enquanto a gente tem vida, enquanto essas pessoas têm vida, ainda há tempo, ainda há esperança de quebrar essa cegueira espiritual que existe. Mas chegará um momento em que não haverá mais tempo. Mas enquanto ainda há, nós somos chamados à ação. Somos chamados a aproveitar esse tempo da graça, esse tempo da misericórdia, para levar Deus às pessoas, para levar Cristo para todos, para quem está do meu lado, para quem está distante, para quem eu amo, para quem eu não gosto tanto, para todo mundo. Cristo para todos. Quando chegamos ao momento do texto do Evangelho, nós vemos uma cegueira literal, uma cegueira do corpo, de fato. Alguém que era cego de nascença e é curado por Jesus. E é muito interessante como João ele registra esse fato, né? E aí, se a gente olhar para o Evangelho de João, é um bom pedaço, né? A gente separa a Bíblia em capítulos, versículos e tudo mais. São mais de 40 versículos, é um capítulo inteiro, um grande pedaço do registro dedicado a essa história, a essa cura específica. E a gente consegue ver diversos lugares de onde ela acontece. A gente vê primeiro onde Jesus fez a cura, depois a gente vê então que o cego ele vai até o poço, depois nós vemos o cego agora enxergando, né? Conversando com as pessoas ao seu redor, depois ele vai falar com os mestres da lei, é muito questionado, depois chega aos pais desse cego. Então toda essa história, toda a trajetória está aqui registrada. E algumas coisas chamam a atenção. Primeiro que esse milagre de Jesus nunca antes havia acontecido. Não há nenhum registro de que um cego de nascença tenha sido curado antes deste homem, na Sagrada Escritura. Na história do povo, não se conhecia nenhuma outra cura desse tipo, né? E aí a gente vê aqui nas leituras que nós temos do Antigo Testamento, que estava prometido que o Messias faria essa cura. E aqui se cumpre, Jesus faz. Tudo que era necessário, Jesus faz também essa cura. E aí então, nós vemos que os mestres da lei, eles questionam aquele homem sobre Jesus ser, não ser de Deus, porque a cura que ele faz foi no sábado. E para eles isso era inadmissível. Deus não agiria dessa forma, né? Na visão deles, quebrando a lei do sábado. Mas é claro, nós podemos até lembrar de outros textos que não é isso que acontece. Jesus não está transgredindo a lei. A gente vê como ele ressignifica o que é de fato o sábado, descansar no Senhor. E aí, dentro de todo esse registro, a gente vai entender e até concordar com o ditado popular: o pior cego é aquele que não quer ver. Então esse homem era cego de nascença. Quando encontrou Jesus, foi curado, passou a ver. E aqueles homens, mestres da lei, fariseus, enxergavam, mas eram completamente cegos espiritualmente. Viam o Messias diante dele, curando, ensinando com autoridade, transformando vidas, mas se recusavam a acreditar, se recusavam a confessar que aquele homem vinha de Deus. Uma cegueira espiritual. Nós vemos nos tempos de Jesus perseguição, tentativas de diminuir a autoridade de Jesus, colocar como se ele fosse enviado pelo inimigo e não vindo da parte de Deus. Nós vemos os planos para matar Jesus,
Nós estamos aqui, né, no culto, no período da quaresma, as cores roxas, a cor roxa nos leva a essa lembrança. E nós sabemos que daqui a pouco, no comecinho de abril, estaremos chegando na Sexta-feira Santa, em que esses planos para se livrar daquele Jesus de Nazaré são colocados em prática. E de fato, aqueles homens tiram a vida de Jesus. É claro que isso também era necessário para a salvação, fazia parte do plano de Deus. Mas cegueira espiritual, trevas, ausência da luz. Mas naquele tempo, o Evangelho estava diante deles. O Evangelho é o próprio Cristo, aquilo que ele vem para fazer, salvar a humanidade. Jesus diz: eu sou a luz do mundo. É o mesmo Jesus que, em outro momento, no Sermão do Monte, ele vai dizer: felizes são vocês quando os insultam, perseguem e dizem todo tipo de calúnia contra vocês por serem meus seguidores. Alegria, felicidade, bem-aventurança por sermos perseguidos. Só é possível se alegrar dessa forma estando em Cristo, sabendo aquilo que ele fez e vivendo, e se necessário, morrendo por conta dessa mensagem, por conta desta boa notícia. É também Jesus quem diz, lá no último versículo do Evangelho de Mateus: lembrem disso, eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. A luz. Luz que ilumina todos, que é colocado no centro da sala para iluminar todos que estão ali. Essa luz é o próprio Jesus. Jesus vem com a mensagem da salvação, com a obra da salvação. Enquanto os mestres da lei, lá no alto da cruz do Calvário, pensaram que tinham vencido, tendo conseguido matar Jesus, nós, os que cremos em seu nome, sabemos que a cruz não é vergonha, não é derrota, mas é a vitória. Porque 3 dias depois, no terceiro dia, Jesus foi ressuscitado dentre os mortos, vencendo a morte, pagando a conta dos nossos pecados. A consequência, lá da primeira desobediência, a morte, Jesus vence. Jesus paga o preço, não como ouro ou prata, mas com o seu santo e precioso sangue. Com a sua inocente e amarga paixão e morte de cruz, para que eu possa lhe pertencer, para que eu possa viver submisso a ele em seu reino. Esse é o nosso Deus, essa é a misericórdia de Deus, esse é o amor de Deus, uma pessoa, nosso Senhor Jesus Cristo. Ainda hoje, a cegueira espiritual permanece no mundo. Nem todos creem. Mesmo dentro da igreja, nem todos veem. Nem todos estão dispostos a olhar para frente, para o lado, para o irmão, para o necessitado. Ainda muitos se fecham em si mesmos. Se o pior cego é aquele que não quer ver, e nós olhamos para os mestres da lei da época de Jesus e ficamos incrédulos, eles vendo Jesus diante deles e ainda assim rejeitando, quem dirá nós, que sabemos exatamente para o que Jesus veio, exatamente o que ele fez e quais são as consequências e as bênçãos dessa obra de Jesus em nosso lugar? Que tipo de cegos somos nós quando vivemos cheios de pecados de estimação que nós fingimos que não vemos? Coisas pequenas, entre muitas aspas, porque diante de Deus não tem essa de pecado grande, pecado pequeno. Mentira, fofoca, vícios, coisas do mundo, rede social, coisas do tipo. Geralmente são lugares que a gente não consegue se enxergar em pecado. É fácil a gente olhar para alguém que está ali em um momento de em um pecado público, geralmente algo relacionado com o 6º mandamento, e julgar, criticar, apontar o erro. Mas difícil é
é olharmos para nós mesmos e confessarmos de verdade e de coração tudo aquilo que temos feito. Nos escondemos. Gostamos dos nossos pecadinhos de estimação. É por isso que nós não combatemos eles. Mas isso não é certo. Não é assim que o cristão deve viver. Às vezes pensamos que estas coisas, assim como outras, pequenos furtos, pegar emprestado e não devolver, desejar aquilo que é do outro, essas coisas que a gente acha que são pecados menores, que não fazem tanto mal. Quais são os impactos disso na nossa vida, na nossa família, com os nossos amigos, com a nossa igreja? Aqui na leitura da carta aos Efésios, nós estamos na parte final já da carta, uma carta curtinha, né? Então aqui no capítulo 5, a gente está vendo uma série de conselhos do apóstolo para aquela igreja. E aí ele vai dizer sobre como é viver na luz. Olha, ele diz assim, estou lendo aqui a partir do versículo 8. Antigamente vocês mesmos viviam na escuridão, mas agora que pertencem ao Senhor, vocês estão na luz. Por isso, vivam como pessoas que pertencem à luz, pois a luz produz uma grande colheita de todo tipo de bondade, honestidade e verdade. Procurem descobrir quais são as coisas que agradam o Senhor. Não participem das coisas sem valor que os outros fazem, coisas que pertencem à escuridão. Pelo contrário, tragam todas essas coisas para a luz. Tragam todas essas coisas para a luz. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo aqui é que nós cristãos, que estamos na luz, não vivemos mais como vivíamos antigamente, quando estávamos em trevas. Isso significa que aos filhos da luz, os que creem em Cristo, não convém fazer qualquer coisa. Há coisas que precisamos nos preservar. Há coisas que precisamos nos afastar. E aí, como saber quais são essas coisas? Bom, tragam para a luz. Ou seja, vejam na palavra de Deus. O que a palavra diz a respeito disso? O que a palavra me diz a respeito de festas, por exemplo? Ir a uma festa é errado? É pecado? Não, não é. Mas é em toda festa que eu vou estar? Também não. Não é um lugar, não é um nome, mas é o que se faz naquele lugar. Como cristãos, não convém viver como se estivéssemos na escuridão. E é difícil isso, verdade? Se a gente quiser ser sincero mesmo, é difícil. Não é tão simples assim. E se a gente buscar com todas as nossas forças, viver em conformidade com a palavra de Deus, completamente focado naquilo que a gente de verdade consegue fazer, a gente vai ficar extremamente frustrado. Frustrado porque a gente não vai conseguir. Frustrados porque a força não está na gente. Não está naquilo que eu sou competente ou não para fazer. A verdadeira força está em Cristo. A verdadeira força está em Jesus. O que Ele me ensina? Como Ele me mostra que é a vida que realmente vale a pena ser vivida. A luz ainda está diante de nós hoje. A luz continua sendo nosso Senhor Jesus Cristo. Quando estamos aqui na igreja, quando viemos aos cultos, a luz se faz presente entre nós. Se faz presente quando recebemos o perdão dos pecados. Se faz presente quando participamos da ceia do Senhor. E ali recebemos Jesus, no pão e no vinho, com seu corpo e sangue, para perdão dos nossos pecados, para o fortalecimento da nossa fé. A obra de Jesus continua tendo efeito em nossas vidas hoje. A luz que vem da parte de Deus continua estando conosco. O Espírito Santo de Deus, Ele é quem nos chama. Quando confessamos
a terceira parte, o terceiro artigo do Credo Apostólico, qual nós há pouco falamos em conjunto. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Quando confessamos isso, estamos dizendo que nós cremos que por nossa própria razão, pela nossa própria força, nós não conseguimos crer em Jesus. Nós não conseguimos chegar até Ele. Mas que o Espírito Santo, Ele nos chamou pelo Evangelho. Ele nos iluminou com os seus dons. Ele nos chamou e Ele nos conserva na verdadeira fé. Amados irmãos e irmãs em Cristo, quando a gente levanta no meio da noite, meio ao escuro, nós vamos tateando por onde estamos passando e, eventualmente, trombamos em algum móvel, em alguma coisa que está um pouco fora do lugar, nos esbarramos nas paredes ou algo do tipo, porque não conseguimos ver com clareza quando estamos à noite com as luzes apagadas. Talvez hoje, alguns de nós estejam passando por um momento da vida que é quase como isso. Diante da escuridão, diante dos problemas, diante das dificuldades, e a gente se sente meio cansado e inseguro por estar na escuridão. Mas que nessa noite, que nesse culto, que na palavra que nós ouvimos, que na pregação que aqui estamos escutando, possamos lembrar que Jesus diz: eu sou a luz do mundo. A noite não venceu. A escuridão não venceu. A cruz não foi a derrota. A ressurreição de Jesus trouxe um novo dia, a luz resplandeceu. E a luz de Cristo brilha nas nossas vidas. E brilha através das nossas vidas também. Que o Senhor nosso Deus possa nos consolar nessa verdade. Possa renovar o nosso ânimo em sermos verdadeiras luz do mundo. Como nos chamamos como congregação, igreja, possamos também agir. Levando esse evangelho da salvação, levando essa mensagem de vida, de luz, que resgata das trevas, que traz para a verdade, que nos traz a salvação, que resolve o problema da morte e nos traz para a vida. Que esse Jesus maravilhoso, que esse Deus misericordioso, possa dia após dia renovar as nossas forças, que possamos agir como servos fiéis. Em nome dele. Amém.